Olá, gente. Boa tarde a todos. Vamos falar de um assunto super importante para a prova de linguagens, que é a linguagem digital, né? Nesse meio que a gente está imerso hoje, em que tudo é feito online, que a maioria das relações sociais nossas, em muitos casos, né, são feitas através das redes. Mas o que está por trás disso, né? Quais são as tecnologias que estão envolvidas nisso? E como as redes sociais impulsionam as relações sociais, né, através da internet, através desses espaços de interação, como Facebook, Twitter, Instagram, né, TikTok. E o que é que isso tem a ver com linguagem? O que é que isso tem a ver com a prova de linguagem do Enem? Tudo. Se a gente tem uma prova de linguagem que fala sobre língua estrangeira, língua portuguesa, linguagem corporal, que é a parte de educação física, linguagem artística, também está dentro da nossa linguagem digital. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre redes sociais e tecnologias, e amanhã a gente vai falar sobre hipertexto e gêneros textuais digitais, tá bom? Primeira coisa, eu quero colocar um vídeo aqui para a gente assistir, e eu queria que vocês refletissem, não sei se vocês já viram esse vídeo, que vocês refletissem se essa metáfora que está sendo contada nesse vídeo, ela tem lógica um pouco com o momento que a gente vive, com a realidade que a gente vive, inserido nesse meio digital, tá bom? Então, vou colocar logo esse vídeo para a gente fazer uma análise. Preste bem atenção nele aí, tá? É uma propaganda fala de internet, tá? Vamos analisar, vou desligar o microfone, a gente vai... E aí, o que é que acharam da propaganda? Alguém quer comentar alguma coisa? O que é que vocês acharam? Isso é na época do 3G, tá? Isso aí é mais antigo, né? O que é que vocês acham? Antigo, né, gente? Lançamento do 3G. Mas a reflexão que se faz sobre ele é bem interessante, né? A gente está vendo aqui, a gente acabou de ver um vídeo, né? Uma propaganda de uma rede de internet 3G, né? Na época, e que as interações são é uma metáfora, né, sobre como as interações através das mídias digitais estão tão cada vez mais próximas da gente, que essa criança aí já nasce, ela já sabe mexer no celular, ela já gravou, ela já bota uma live para gravar, ela já posta no YouTube, ela já foi lá no Google procurar saber como é que corta o cordão umbilical. Claro que isso é tudo uma grande metáfora, mas faz a gente refletir como as relações sociais modificaram, né, através desses acessos, né? E hoje a gente tem tantas plataformas digitais, a gente tem tantas plataformas de acesso através da internet que, por vezes, também existe um lado negativo de tudo isso, que é a antissocialização, né?
Eu tenho um sobrinho de 10 anos e eu passei o final de semana na casa da minha mãe com ele e poucas das vezes ele interagiu socialmente com a gente, poucas vezes ele é o dia todo no celular, o celular ligado no vídeo do YouTube, vendo o vídeo do YouTube, e a televisão no streaming, assistindo coisas sobre anime, sobre coisa do interesse dele. Ao mesmo tempo, vendo duas coisas, né? Eu lembro como se fosse hoje, gente, eu tinha um iPad, e meu sobrinho, quando era muito pequeno, né? Eu dei um iPad para ele jogar, ele sempre jogava no iPad, e como ele nasceu nessa geração já de touchscreen, né, dessas relações mais próximas, ele sabia mexer em tudo. Então, se vocês têm irmãos pequenos também, vocês sabem disso, primos, eles já sabem mexer de uma forma muito mais ágil, porque o estímulo que houve para essa juventude, né, esses mais novos, é muito amplo, né? As mídias são muito amplas. E vê que interessante, eu dei a ele, eu tenho uma assinatura de uma revista chamada Super Interessante há muito tempo, né? Já mostrei a vocês. E eu peguei a revista e dei para ele olhar. Quando ele pegou a revista, ele fez assim com o dedo, como se estivesse passando uma tela de celular. Começou a tocar assim na página, porque o ambiente que ele utilizava, né, para passar uma página ou outra para ele ver, mas se ele não soubesse ler, era arrastando para o lado, né, com o touch, mas aí a revista tem outra forma de ler, né, outra forma de interagir. Então, o mundo que a gente vive hoje, tudo é feito a partir de meios eletrônicos, né, através da internet. Se você vai no mercado, a nota fiscal vai para o seu e-mail, tem QR Code. Se você está assistindo uma novela, você pode colocar o celular e comprar um produto que está ali. Tudo na vida da gente, as relações sociais, principalmente nessa época de pandemia, né? Dependendo da época, praticamente, sei lá, 100% da vida da gente era a interação através de redes digitais. Estamos aqui assistindo aula por esse meio, que isso há um tempo atrás era tido como impossível isso acontecer, né? Então é um debate muito massa para a gente fazer. E o que é que isso tem a ver com o professor de português falar sobre isso? Toda relação social, toda interação verbal, comunicativa que se faz através da linguagem faz parte da língua portuguesa. E a linguagem digital, ela é utilizada hoje, a gente escreve muito mais no meio digital do que no papel, por exemplo. A gente lê muito mais, tem muito mais acesso à leitura no meio digital do que no meio físico. Então, essas relações sociais também mudam, e o Enem quer saber o que disso de vocês? O que é que o Enem espera de vocês sobre isso? Então, vocês sabem que a gente tem uma base nacional curricular comum, e eu faço a seguinte pergunta, e nós nessa realidade? Quando eu falo nós, eu falo vocês, né, os estudantes, né, vocês nessa realidade. O que é que o Enem espera de vocês? Será que ele espera saber de vocês se vocês sabem mexer nas redes sociais, se vocês conhecem, dar dicas da ferramenta, configurar? Não é prova de informática, é a relação social através da linguagem, através do meio digital. Então, o que é que ele espera de vocês, né? Que vocês saiam do ensino médio capazes de quê? Aí, mobilizar práticas de linguagem no universo digital, então mobilizar essas práticas, saber interagir com essas práticas, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos e engajar-se em práticas autorais e coletivas e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva. Então, vejam, não tem nada a ver aqui com maquinário, com produto, tem a ver com a função social disso. Como vocês se mobilizam usando a linguagem de vocês, as práticas da gente. Porque quando a gente, por exemplo, quando a gente comenta numa foto de alguém, a gente não só comenta, é um ato de fala. A gente julga, a gente critica, a gente elogia. Então, fora a linguagem que se usa, existe um efeito dessa linguagem. A gente já trabalhou esse tema falando sobre bullying,
sobre o fake news, mas isso também está dentro do mundo digital. Como usar essa linguagem de forma ética, conhecer a parte estética também dessa realidade, até porque existe muita coisa visual, produzir sentido, né? Como é que a gente produz sentidos? Como é que a gente apreende cultura, né? Trabalho, informação através das redes. Então, é isso que o Enem espera de vocês, tá bom? Então, nesse meio de internet que a gente vive, né? Essas plataformas através da internet, novas formas de comunicar vieram, né, para a interação de nós, homens, né, e mulheres, nas variadas formas, e isso, para vocês terem uma ideia, né, as coisas se tornam obsoletas muito rápido, né, 3G era uma novidade há 10 anos, né, hoje em dia está superado o 4G, já estamos esperando aí o 5G, certas ferramentas do celular já são agregadas de outras ferramentas. Antigamente o celular, eu sou dessa geração, tá? Quando o celular estava mais próximo da gente, o celular ligava, mandava mensagem e tinha alguns joguinhos, né? Sem cor, né? De cobrinha, coisas muito simples. Despertador, uma coisa muito simples. E aí, cada vez mais, novas ferramentas são agregadas. E hoje em dia, por exemplo, o celular, você faz coisas praticamente iguais que você faz no notebook, no computador, e isso vai evoluindo. Então, nós entramos nessa era digital, e como a gente entra na era digital, nesse meio digital, também inicia uma linguagem digital. Porque nós convivemos socialmente, fisicamente, mas temos um mundo paralelo a isso, que é o mundo digital, e que a gente usa linguagens diferentes, né, experiências diferentes, porque a gente privilegia o ato de se comunicar, de interagir, né? E, com certeza, a internet modificou o mundo, modificou as relações entre as pessoas, modificou a forma de comprar, de se relacionar, né, com as pessoas, e isso, com certeza, abriu também espaço para a gente conviver com pessoas de espaços diferentes, né? Conversar de graça, praticamente de graça, né? Só tem internet com pessoas do outro lado do mundo, interagir, e isso é uma coisa muito importante que modificou muito as nossas relações, né? E vocês sabem, gente, que essa tecnologia digital, né? O que é que isso tem a ver com a linguagem? Quanto mais a tecnologia ela evolui, mais conhecimentos existem. E esse momento especial que a gente está vivendo, as coisas vão evoluindo e as mudanças vão acontecendo. Por exemplo, numa simples conversa do WhatsApp, a gente tem aqui um grupo de WhatsApp da turma, e a forma de interagir nessa linguagem digital mudou muito com o tempo, né? Antigamente a gente interagia através de imagens que eram feitas com sinais de pontuação, né? Uma carinha feliz era 2 pontinhos e um parênteses, né? Foi modificando para emojis, eram carinhas. Hoje são figurinhas, né? GIFs, exatamente, calma. E essas figurinhas e esses GIFs, gente, falam muito mais às vezes do que uma frase inteira, né? As intenções que estão dentro das figurinhas falam mais ainda. Então, daqui a pouco, quando a gente chegar nessa parte de figurinhas de redes sociais, eu vou abrir aqui a página do WhatsApp e a gente vai começar uma conversa por lá e a gente vai interagir por figurinhas. Combinado? Pode ser? Então, eu vou abrir aqui a tela e a gente vai ver como isso funciona na prática. Então, preparem aí as suas figurinhas, né? Quem tem as figurinhas, quem tiver, Yasmin, desculpe, assim, quem tiver o WhatsApp, para a gente ver na prática, ao vivo, como é que essas coisas acontecem, né? E cada vez mais as tecnologias vão dando também suportes diferentes audiovisuais às ferramentas, né? A gente tinha antigamente o Instagram, que era só uma plataforma de postar foto, depois entrou no Instagram o chat, né, que não existia o chat, depois veio os stories, e cada dia mais os stories podem
crescem, depois pode colocar música, depois a gente pode colocar GIF, e a tecnologia vai aumentando. Isso eu estou falando só de rede social. Mas existem outras plataformas, existem sites, existem espaços de armazenamento, existem nuvens de armazenamento, né? Que você pode ter acesso a um conteúdo que você está gravado lá no seu Drive, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Isso é maravilhoso, né? Imagine uma pandemia numa época sem tecnologia digital. Era possível? Da forma como a gente conhece, ia ser bem difícil, né? Então, esse progresso tecnológico não tem como fugir, tá? Então, a forma de armazenar, de se comunicar, né, de trabalhar, ficou muito ágil, né? E eu vou aqui pegar uma frase de Dertos, de 97, que diz o seguinte: de fato, a tecnologia é o grande agente de transformações e o principal fator responsável pela criação de novas linguagens. Está transformando a maneira de como vivemos, trabalhamos e divertimos, como acordamos pela manhã, fazemos compras, investimos dinheiro, escolhemos nossos entretenimentos, criamos arte, cuidamos da saúde, educamos filhos, trabalhamos e participamos ou nos relacionamos com as instituições que nos empregam, vendem algo, prestam serviço à comunidade. Uma frase de 1997. Completamente atual, só que com plataformas diferentes, né? Vocês acreditam que amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? Meu sobrinho, esse final de semana, estava explicando a ele que para eles é muito fácil, né? Hoje, enquanto criança, quer assistir um desenho, aí vai lá na Disney Plus, vai lá na Netflix, né? Vai na Nickel, vai não sei onde, e o desenho tá lá para passar a hora que ele quiser. Não sabem como era antes, né? A gente tem que esperar o desenho passar na televisão, tinha um horário certo de passar, esperar a TV Globinho, o desenho passar naquele momento, não tinha como perder, né? Não tinha como perder, não tinha como rever o que você perdeu, não tinha como você recuperar isso. Então, tudo facilitou as coisas, né? Mas eu acho que antigamente a gente dava mais valor às coisas, né? Porque as coisas eram mais difíceis, né? E ainda antes de vocês, né? Por exemplo, hoje em dia, gente, se você prestar atenção direito, a gente vai falar sobre isso amanhã. As plataformas de streaming, né? Que a qualquer hora você pode ver qualquer filme, qualquer obra, ver uma série inteira, voltar. E música, gente. Eu lembro quando eu era adolescente, né? Existiam aquelas fitas, aquelas fitinhas que a gente gravava. Para a gente ter o direito para ver uma música, a gente tem que esperar passar na rádio, ficar olhando e gravar naquela fita, né? E ficar gravando aquela fita e não podia perder, porque senão não passava em qualquer horário. Depois, aí, isso aí, a fita aí tem o vinil, a fita, depois veio o CD. O CD hoje é completamente obsoleto, né? Para vocês terem uma ideia, era chique um carro que tinha fita cassete, depois não tem mais, depois virou CD. E os carros hoje não existem CD, basta ter o Bluetooth, né? Então, o Bluetooth permite a gente ter acesso às plataformas de música, por exemplo, e lá estão todas as músicas de todos os artistas já a hora que a gente quiser. Então, isso facilitou, isso fez com que a gente produzisse conteúdos, né, que estão lá, conteúdos são produzidos, de verdade, e a gente tem acesso a qualquer momento, né? Graças a Deus, né? Isso é uma evolução positiva, né? Hoje em dia a gente tem essa forma. Então vamos lá para o desafio, começar aqui o desafio, né? A gente tem aqui temos aí 15 questões para frente, e eu quero que vocês respondam, tá? Não fiquem procurando a resposta na internet, todas essas questões aí são questões do Enem que caíram esse ano, o ano passado, 2019, 2018, são questões novas. Todo ano cai sobre linguagem digital no Enem. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente, quando vai analisar uma questão, a gente tem que analisar, ver que gênero textual é esse. Olhando para cá, né, visualmente, isso provavelmente é uma tirinha. Não é isso, gente? Então, identifiquei uma tirinha. Normalmente, uma tirinha, ela tem um efeito de quê? Ou um efeito crítico ou crítico humorístico, né? Existe humor, muito humor na tirinha, né? Então, isso aí a gente já sabe que provavelmente vai ter isso. Então, vamos lá. Ideologia e internet. Nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Uma pessoa perguntando que alguém está lá no discurso.
Coerência é coisa de torcedor, eu sou profissional. Novas oportunidades. Meme eu cobro X. Textão eu cobro Y. Nova bolha. Vi o preço da opinião na internet, tá pela hora da morte. Então aí, essa crítica que se faz aí, né? O cara dizendo, você era da oposição e agora tá no outro lado, né? Um cara que discursa, um político, ele diz, ó, coerência é coisa de torcedor. Para mim, eu cobro uma coisa, textão eu cobro outro. Então, o Enem pergunta, a internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais. O que são paradigmas sociais? Novas formas de convivência, né? Novas formas de se colocar como sociedade. Impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a... Então, ele está dizendo que a internet proporcionou novos pontos de vista e também impulsionou a modificação de outros que já existem. Então, ele diz que nessa tirinha, a principal consequência criticada nela desse processo é o quê? A criação de memes. Pode dizer, e vocês escrevem aí também para vocês, para no final vocês verem o que vocês acertaram. Faz uma listinha assim, ó, como eu fiz. Ó. Faz uma listinha e aí vamos lá. Então, ele tá lembrando, gente, que se o texto está falando sobre a principal consequência, é o geral disso aí, não é um ponto apenas, tá? Então, ele critica o quê? A criação de memes? Não. Ele está falando que o cara cobra preço diferente para meme textão, mas não é isso. Ele está criticando a ampliação da blogosfera. Alguém acha que é letra B? Não, né? Supremacia das ideias cibernéticas? Não. Comercialização de pontos de vistas? É esse? É esse. Então, a resposta é essa. Critica como, hoje em dia, a ideologia da internet se vendem pontos de vista. Então, o cara que defende um lado pode defender o outro. O cara que são novas oportunidades, você cobra para o cara fazer um meme, é um valor, o textão é outro. E o cara da critica no final, viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. A letra C, ela não tem, ela é muito aberta, né? Supremacia das ideias cibernéticas. Primeiro que aí não está falando sobre ideias cibernéticas, está falando da ideia de cada um, de como cada um age através da internet. Tá certo? E banalização do comércio eletrônico, não. Tá? Isso aí é a comercialização dos pontos de vista de cada um. Tá bom? Vamos passar. Questão número 2. Vamos ver aí quem acerta essa. A gente falou sobre redes, né? Sobre dados. Né? Vocês sabem que o Enem já também trouxe como tema de redação sobre a manipulação dos dados, né? Como os dados são manipulados. E a gente vai analisar agora outra questão. Tá? O autor é Leve, o nome do texto é A Máquina Universo, Criação, Cognição e Cultura Informática. Então é bom saber de onde veio esse texto. E o texto diz assim, preparei para responder, tá bom? A rede é, antes de tudo, um instrumento de comunicação entre pessoas, um laço virtual em que as comunidades auxiliam seus membros a aprender o que querem saber. Os dados não representam, senão, a matéria-prima de um processo intelectual social vivo, altamente elaborado. Enfim, toda inteligência coletiva do mundo jamais dispensará a inteligência pessoal, o esforço individual e o tempo necessário para aprender, pesquisar, avaliar e integrar-se a diversas comunidades, sejam elas virtuais ou não. A rede jamais pensará em seu lugar. Fique tranquilo. Né? Aquela ideia de que a rede vai dominar a humanidade, vai dominar o homem e tal. O tempo todo aqui ele fala isso. Ó. As pessoas auxiliarem seus membros. É um processo intelectual, social, vivo. Existe uma inteligência coletiva,
mas nada vai dispensar a inteligência pessoal e o esforço individual. Então, por mais que exista uma inteligência coletiva, por mais que exista uma tecnologia abrangente, nada vai partir de algo que não seja o quê? E a pergunta é, qual é a resposta aí? No contexto das novas tecnologias de informação e comunicação, a circulação de saberes depende de quê? Vejam, o tempo todo ele diz, ó, deixa eu botar aqui para vocês verem, tá? Olha, outra coisa, eu indico vocês arriscarem o texto, viu, quando estiverem fazendo a prova, viu? Ó, laço virtual, comunidade, processo intelectual e social vivo, inteligência coletiva e inteligência pessoal. Então, o que é que ele diz aqui? Que a inteligência coletiva não existe sem o quê? Sem a inteligência o quê? Pessoal. Não é isso? Então, a circulação de saberes, ele quer dizer o seguinte, que a circulação de saberes pode ter a inteligência coletiva o que for, mas vai depender sempre de quem? Da contribuição dos usuários. Então, o Wikipedia, por exemplo, né, como uma rede aí de contribuição de informações, qualquer rede social, qualquer plataforma, qualquer produto digital só vai conseguir circular se tiver a contribuição dos usuários, tá certo? Beleza? Tá aí bem claro, né? Eu aconselho vocês na prova a fazer isso, tá? Arriscar a prova, palavras principais, fazer setas. A pergunta também é importante, ó, porque ele não está perguntando qualquer coisa. Ele está perguntando o seguinte, ó. A circulação de saberes depende... Desculpa. A circulação de saberes depende de quem? Aqui, ó. Cadê? A circulação de saberes depende de quem? Tá aqui, ó. O coletivo depende do quê? Do pessoal. Certo? Tem que ser esperto. Às vezes tem alternativas parecidas, mas alguém me colocou outra, está em dúvida. Quer que eu explique por que não é outra? Alguém colocou outra letra, quer explicação? Posso passar, né? Muito bem, parabéns. Tem alguém acertou as duas até agora? Quem acertou as duas até agora? Muito bem. Vamos passar, vamos continuar. Vocês conhecem Mafalda, né? Mafalda, vou falar de novo, Mafalda é uma personagem argentina que foi criada por Quino, né? Que morreu há pouco tempo, né? Argentino. E Mafalda viveu numa época de uma grande ditadura militar na Argentina. E ela é uma menina muito crítica em relação a tudo, né? Essa tirinha aqui é de 2010 e essa questão também caiu no Enem, tá? Há poucos anos. Ela é amiga dela. Isso, Mafalda é muito famosa. Ela diz assim: tem razão, Mafalda. Não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformam em aprender corte e costura. Nossa geração é diferente. É a geração da tecnologia, da era espacial, da eletrônica, etc. Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura. Nunca. A ciência me chama. Quando eu crescer, eu vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Adoro a cibernética. Então, lembra que ele falou sobre o processo de... O texto que eu estava falando lá. Falava sobre o processo de evolução da tecnologia. Ela diz que ela não quer ela se conformar com a mãe que ficava no corte e costura. Ela criticou tudo isso, mas depois ela diz que vai comprar uma máquina de tricô. Adora a cibernética, né? Então, é a atualização dos processos, né? Então, vamos lá. Vamos para a pergunta. Deixa eu coisar essa pergunta, tá? Já botei a resposta, meu Deus. Diz assim a pergunta. O processo de modernização apresentado na tirinha, então ele está perguntando sobre o processo de modernização, né? Que ela falou lá que corte e costura é antigo, né? Mas aí ela queria uma máquina de tricô. Então, essa modernização
depara-se com o contraponto entre o quê? Então, ela faz o contraponto nessa teoria entre o quê, gente? Quais são as duas coisas que ela faz o contraponto? O domínio dos modos de produção e a geração de novas ferramentas com a tecnologia de informação e comunicação, o acompanhamento das mudanças na sociedade e o surgimento de novas opções de vida e trabalho com a cibernética, lembrando que está falando de um contraponto, tá? Coisas opostas. A constatação do avanço da tecnologia e a proposição de reprodução de velhas práticas com novas máquinas. A apresentação de novas perspectivas de vida e trabalho para a mulher com os avanços da tecnologia de informação. O debate aí não é sobre o trabalho da mulher, tá? A aplicação da cibernética e o descontentamento com a passividade do cotidiano das mulheres no trabalho de corte e costura. Resposta é a letra C, tá? Porque ela conta, a gente percebe-se o contraponto, porque ela contasta o avanço da tecnologia, mas ela se propõe a reproduzir velhas práticas com novas máquinas. Então, em vez de costurar com corte e costura igual a mãe, ela vai comprar uma máquina de tricô. Então, qual é o contraponto? Veja que está na pergunta. Cuidado com a pergunta. Pergunta fala bem aqui, ó. O contraponto entre o avanço e reproduzir velhas práticas. Tá certo? Tranquilo? Vamos passar à frente. Quem não sabia que isso cai no Enem, isso cai muito no Enem. Vamos lá, para a gente falar antes da quarta questão. Vamos colocar aqui. Então, vejam só. Então, o ambiente virtual, tá? É nesse ambiente virtual que são disponibilizadas ferramentas que permitem um acesso a um curso, a interação entre as pessoas, a uma aula, como a gente está aqui, nesse ambiente virtual, que aqui entre a gente ele é privado. Mas eu posso ter um ambiente virtual público, né? E esse ambiente virtual hoje na escola é utilizado, né, esse AVA, né, esse ambiente virtual de aprendizagem, é utilizado muito entre os professores e os alunos como ferramenta didática mesmo, né? E nessa pandemia que isso aí virou pura realidade, né? Vamos para a questão. Vamos lá para a quarta questão. Quero ver aí quem acerta essa também. Então, esse texto está na agência RS, é sempre bom ver onde esse texto está, só ver aqui a disponibilidade dele, e diz assim: em um mundo onde o boca a boca, todo mundo conhece a expressão boca a boca? O que é essa expressão boca a boca? Significa o quê? Não só fofoca, mas as coisas passarem de boca em boca, né? De pessoa a pessoa, né? Uma indicação de uma pessoa que fez um serviço na sua casa bem, você indica outra pessoa e vai de boca a boca, uma informação ou uma fofoca, não é só fofoca, né? Aí ele fala hoje sobre como é o boca a boca hoje, porque o boca a boca, essa expressão boca a boca, é nas relações pessoais, mas hoje, como é esse boca a boca, né? Isso. Em um mundo onde o boca a boca tornou-se virtual, então ele já está dizendo que esse boca a boca é virtual, né? A gente tem esse site de fofoca aí que são podres, né? Que diz cada coisa, lasca com a vida de um. É de extrema importância que a empresa se faça presente e tenha um bom canal de comunicação com o consumidor. Enfim, a empresa deve saber interagir com o seu consumidor, atender suas necessidades, dúvidas e estabelecer um contato direto, claro e contínuo com os consumidores cada vez mais exigentes. Gente, isso é muito sério. Hoje em dia, as empresas que não estão dentro das redes sociais, que não têm canais de interação, estão fora do mundo comercial. Vocês já viram, por exemplo, que
existem canais, né, da Netflix, da Amazon, em que eles falam como se eles fossem uma pessoa, né? Eles venha para Netflix, eles conversam entre eles, né? Lançam um filme num streaming, eles falam no outro streaming, né? E dentro das plataformas é importante que as empresas tenham esse contato direto com o cliente. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comprei esse meu carro, quando eu comprei, ele tinha lá dizendo que ele tinha uma alça. Não sabe aquelas alças que a gente segura no carro, né, para não cair? E quando eu fui buscar o carro não veio sem alça, né? Na Ford, eu comprei esse carro na Ford. E aí eu fui reclamar porque eu ando com a minha mãe, ando com a minha avó tem 82 anos, né? E é importante essa alça aí no carro, né? Também para quem tem pouca mobilidade. Reclamei na loja em nada, reclamei na loja em nada, aí tive outra. Fui no Instagram da Ford, toda vez que a Ford botava uma propaganda aqui, todo mundo interagia, eu copiava e colava o texto, botava o texto no Face, e a Ford foi obrigada a me responder, porque as pessoas estavam começando a curtir a curtir, comentar e ver que isso podia ser uma propaganda negativa. Então a Ford interagiu comigo, resolveu meu problema, e meu carro hoje tem 3 alças no carro. Então, isso serve para aproximar o cliente, isso serve também para trazer esse boca a boca, né, de informações. O cara foi lá na rede e resolveram a vida dele. É muito importante, né? Ah, não, eu fui mesmo, João Vitor, falei mesmo. Tu quer alça, tome logo 3. Cobrei mesmo. Isso é importante, porque imagine se não houvesse rede social, esse grito meu ficaria perdido, né? Ninguém ouvia isso. Então é bom isso. Então, os shoppings, as lojas, têm esses canais de comunicação que são importantes porque cada vez mais o consumidor está mais exigente. Então, uma frase importante aqui para vocês é dizer assim: a empresa deve saber interagir com o seu consumidor, atender suas necessidades, dúvidas e ter um contato direto. Então vamos lá para a resposta, quero ver quem vai acertar aí. O texto apresenta um assunto interessante e atual, uma vez que a internet constitui-se como um meio de comunicação eficiente. Isso aí é o comando da questão, tá? Nesse contexto, boca a boca, nesse contexto daqui, tá? Nesse contexto, boca a boca é uma expressão indicadora de quê? As redes sociais se tornaram um recurso de comunicação de fácil acesso e baixo custo para o consumidor de vários produtos. Tá certo isso? Ele fala em algum momento isso, que a rede social é de fácil acesso a todo mundo de baixo custo? Não. Aqui tá errado. As redes sociais se tornaram fonte fundamental para indicações de amigos e divulgação de produtos, marcas e serviços das empresas. Certo ou errado? Certo. Vamos ver as outras. As redes sociais são sistemas de comunicação que agrupam empresas e indivíduos semelhantes com objetivos semelhantes. Olha, essa realidade de rede social que agrupam empresas, indivíduos semelhantes com objetivos semelhantes, isso é verdade, tá? Vocês sabem que cada vez que você entra numa rede social e você aceita alguém ou exclui alguém, faz com que a gente viva numa bolha. Isso é uma teoria social em que nós vivemos em bolhas, em que a gente convive com pessoas que têm os mesmos interesses que a gente, objetivos que a gente, e quem não for, a gente corta. Que é como a vida. Essa letra C, ela está correta, mas não para a pergunta. Tá certo? Se fosse perguntar como são as bolhas de comunicação nas redes sociais, a letra C estaria correta, mas para essa pergunta, não. Tá bom? Vê, a letra D também está correta. Se você pegar a letra D também diz uma verdade. A C diz a verdade e a D também, tá? E se você prestar atenção também, a letra A, ela tem uma verdade. Que a rede social não é fácil acesso, não é o baixo custo. Então, A tem uma verdade, a C tem uma verdade, e a D também, olha o que ele diz na D. Ó.
As redes sociais permitem às empresas buscarem novos profissionais para o seu quadro de pessoal. Está correto isso? Está correto. Muitas redes sociais, fora acessar o currículo da pessoa, vai até a rede social da pessoa para ver o que é que ela faz, para onde ela vai, como ela se comunica, né? E isso existe, tá? E a letra E, ó, as redes sociais possibilitam aos usuários se fazerem presentes e atuantes na internet. Tem uma verdade aí? Tem. Mas vamos para a pergunta? A pergunta fala sobre o boca a boca, sobre um meio de comunicação eficiente no boca a boca em relação às empresas. Então, as redes sociais possibilitam os usuários fazer presente na internet, mas isso não tem a ver com boca a boca. Então, a letra A, C, D e E são verdades sobre redes sociais, mas só a B que responde sobre o boca a boca, porque o boca a boca tem a ver com divulgação das coisas, de marcas, e não apenas com opinião. Porque quando fala aqui, ó, se fazerem presentes e atuantes, isso é verdade. Eu vou lá e digo minha opinião, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou assim, eu sou aquilo, lá, eu sou a favor disso. Mas a pergunta não é sobre isso. A pergunta é sobre o boca a boca. O boca a boca é para divulgar a marca, é para divulgar serviços. Então vejam que qualquer letra dessa estaria correta em relação à rede social, mas só a B responde a questão da boca a boca das empresas. Tá certo, Yasmin? Camille? Vamos passar à frente. Deixa eu. Pronto, agora eu quero de vocês o seguinte: abra aí o WhatsApp de vocês lá no grupo da gente do EAD. E a gente vai fazer uma interação. Espero eu começar a falar e vocês vão interagindo com figurinhas, com GIF, da forma que vocês quiserem, mas a partir do que eu falar. E aí vocês vão interagindo como se estivessem realmente no grupo da gente. Pode ser? Antes disso, eu quero dizer a vocês que o Enem não julga o internetês. O Enem não julga as figurinhas. O Enem não julga os GIFs. O Enem não julga o VC, o KD, de jeito nenhum. Só que o Enem entende que são práticas de linguagens diferentes. Eu não posso colocar o nível de informalidade no internetês numa prova formal. São práticas de linguagens diferentes, aceitas cada uma no seu espaço. E a forma de a gente se comunicar na internet, cada vez mais dinâmico e rápido, foi tão forte que tinha até um nome que chama de internetês. E aí a gente escreve hoje com base em emojis, em abreviações, né? E nem sempre se respeitam as regras ortográficas. Mas é um lugar para isso? Não. O internetês é um espaço à parte, né? É um uso da linguagem à parte, como a gente usa a linguagem em formas diferentes. Então não existe correto e errado no internetês, existe o que é próprio dele. E nós temos que saber que lidar com isso, saber quando é a hora de usar internetês, quando é a hora de usar o padrão formal. Tá certo? E o internetês é importante, porque a semiótica, o sentido que existe através de uma figurinha, o que ela representa, é muito maior às vezes, do que um texto, né? Ou do que um emoji, por exemplo. E a gente tem que se relacionar com isso tranquilamente. Vamos lá para o WhatsApp? Vou abrir aqui, viu? Cuidado aí com a resposta de vocês, pelo amor de Deus. Então, nós estamos aqui, né? Vocês já estão aqui com as coisas abertas. Então, eu vou botar aqui, tá? Vamos interagir aqui.
Quem acertou todas? Vamos lá para as figurinhas. Ah, eu também tenho figurinhas, viu? Vamos embora. Figurinha o quê? Figurinha que não falta aqui. Eita, 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 pau. Figurinha que não falta. Então a gente tem figurinha, a gente tem emoji, a gente representa muito aí nessas questões, né? Então veja aí como se a gente for aqui, ó, tem referências a personagem de novela, tem personagens que têm relação com animais, com filmes, né, com animais, né, com professores. Isso é o quê? Isso é a 10, é? Meu Deus. Ai, vocês são ótimos. Então vamos lá, voltar, né? Então esse TNT, gente, ele é super válido. Então o Enem nunca vai falar lá na questão, vocês são péssimos, que internetês é errado, que o internetês não, é válido, ele é dinâmico e se adequa às necessidades da gente, né? Uma linguagem mais rápida, mais dinâmica para os nossos interesses, né? Nós temos aí os emojis, né? Que ainda fazem parte, né? Mas já estão um pouquinho obsoletos, né? Mas fazem parte também, né? Esses emojis. Nós temos as figurinhas, né? Essas figurinhas a gente sempre usa, né? Passada, e ver como é que tá o clima aqui, né? Que ela antigamente era a minha do tempo, a Imaju. Lá vem chuva de asneira, então tem várias questões, né? Tem questões mais românticas, tem figurinhas mais críticas, né? Tem vários tipos de forma de se comunicar, e isso é super válido. Então o Enem pode falar sobre isso nas suas questões, porque isso é uma forma de linguagem, é uma forma de interagir através da linguagem, tá bom? Vamos lá. Aí uma questão sobre os emojis, caiu no Enem de 2019. Vamos ver quem acerta aí essa questão, tá? Primeira coisa que a gente tem a fazer, já percebeu aí que essa é uma questão que fala sobre emoji, né? Sobre essas carinhas. Vamos lá mais rápido, porque ainda faltam mais 10 questões. Então, vejam só, a gente tem que olhar primeiro para cá, ó, aqui para baixo. Esse texto veio de onde? Tem aqui, ó, disponível em Facebook, o meu segredinho. Então, é uma página chamada O Meu Segredinho. E lá tem assim, reações celíacas ao ler um rótulo sem glúten. Primeiramente, lembra que o conhecimento que a gente tem na prova de linguagens, em qualquer outra área de conhecimento, eles são interligados. O que é celíaco? O que é algo celíaco? O que são reações celíacas? O que é celíaco? O que é uma pessoa celíaca? Uma pessoa celíaca, isso aqui é um conhecimento de outra área do conhecimento. Qual é a área do conhecimento? O que é uma pessoa celíaca? Uma pessoa celíaca é uma pessoa que é sensível ao glúten. Isso, Vinícius. E agora o Enem é tão bonzinho que ele diz aqui embaixo, ó, pessoas sensíveis ao glúten. O Enem é uma mãe. Reações celíacas a ler um rótulo sem glúten. Então, o que é que acontece? Quando uma pessoa é celíaca, quando ela come algo com glúten, exatamente, quando a pessoa celíaca come glúten, ela tem diarreia, ela tem outras formas de alergia. Então, aí seriam reações de uma pessoa que não pode comer glúten, vendo o rótulo de um produto sem glúten. Aí tá aqui o primeiro. Não contém glúten, curti. Sem glúten, com sabor, amei. Sem glúten, barato, rindo. Sem glúten, barato e gostoso, uau, né? Espanto. Sem glúten, mas pode conter traços, porque se você pegar um rótulo que tem alimento sem glúten, às vezes tem uma informaçãozinha lá, pode conter traços de glúten, tipo, ainda pode ter um pouquinho. E rótulo está todo errado. Então, o que aconteceu aqui? Ele diz o seguinte, ó, vejam a resposta, marquem aí. Essa imagem ilustra a reação dos celíacos, pessoas sensíveis ao glúten, ao ler rótulos de alimentos sem glúten. Essas reações indicam que, em geral, os rótulos desses produtos, olhando para essas reações,
elas indicam que os rótulos dos produtos em geral, o quê? Traz informações explícitas sobre a presença do glúten, oferecem várias opções de sabor para esses consumidores, classificam o produto como adequado para o consumidor celíaco, influenciam o consumo de alimentos. Professor, Oi? desculpa interromper, mas eu acho que o MIT está expulsando as pessoas. Porque depois de uma hora eu acho que ele faz isso, porque tinha umas 64 e do nada foi 18 ao mesmo tempo. Não, a gente ainda tem 61. É porque o MIT institucional, ele não tem tempo, não. Ele não expulsa, não. É porque as pessoas devem ter Nem. caído mesmo. Mas aí quem tinha 64, agora tem 61. Mas aí quem tiver saindo pode entrar, mas não é o MIT que expulsa, não. Porque esse institucional, ele passa mais de uma hora, não tem problema, não. Vamos lá. Beleza. Obrigado, meu amor. Classificam o produto como adequado para o consumidor, influenciam o consumo de alimentos especiais para esses consumidores ou variam na forma de apresentação de informações relevantes para esse público. Inatividade, né, Vinícius? Muito bem. Não fala, sai. Vê, se a gente tem carinhas aí dizendo que tem uns que tem sabor, outros não tem. Tem uns que podem ter traços ou não. Tem um que o rótulo está errado e outro está certo. Então, qual é a resposta? Será que todos os rótulos têm o mesmo padrão? Será que todos os rótulos trazem as mesmas informações? Não. Então, trazer por figurinhas, né, desculpem, por essas reações, só mostra que isso varia a apresentação desses produtos, né? Vamos lá, mais uma. Quem acertou aí? Não, não Samara, não é nem que o próprio fabricante, não é que o próprio fabricante não sabe. Não existe um padrão específico de informação. Então, a apresentação de informações relevantes nem sempre está tudo dito perfeitamente no rótulo. Fica num espaço difícil de ler, fica numa linguagem mais difícil, ou o rótulo diz uma coisa, aí o produto é outro. Como você percebe na última carinha, ó, rótulo está todo errado. Ou também rótulos que dizem que é sem glúten, mas você ainda vê traças de glúten dentro. Então, não existe uma padronização nisso. Tá bom? É isso que a letra E quer dizer. Tá bom? Vamos para o próximo. Vamos lá. Aqui, ó, é bem interessante esse texto, tá? Vê se vocês acertam também. Vamos fazer mais rápido, porque ainda tem muitas questões ainda. Ó, então a gente tá vendo aqui que esse texto é de J. Spy e o nome do texto é Conectado. Vejam a história que se conta aqui. Ó. Usei uma conexão via computador pela primeira vez em 1988. Morava na França, trabalhando como correspondente da Folha de São Paulo. Então a gente já entende que ele é um jornalista, né? E concordei em utilizar um laptop Toshiba T1000, equipado com um modem de 1.200 volts, para transmitir minhas reportagens. Então, lá em 1988, ele tinha esse laptopzinho. O texto entrava direto nos terminais de redação, digitalizado, segundo e depois de composto, na tela de cristal líquido do pequeno Toshiba. O laptop sequer tinha disco rígido. Era tudo comandado por disquete. Gente, vocês sabem o que é disquete? Infelizmente eu sei. Meu Deus do céu, disquete. Se a gente fosse usar disquete hoje, não caberia nenhuma música. Às vezes a gente botava um arquivo dentro e já não dava mais nada, né? Quebrava, né? Era muito frágil, né? Então ele diz, ó, o laptop sequer tinha disco rígido. Então não existia gravação dentro, tem que ser tudo com disquete. E gravado em disquete. Permitiu me aposentar não só a Olivetti. Olivetti é aquelas máquinas de datilografar, que era bem dura. Eu tinha uma, viu?
permitiu aposentar não só a Olivetti, como o Vestuto Telex de casa. Em seguida, eu pegava o telefone e chamava a redação para saber se o texto entrara bem. Então, se o texto que ele mandou de lá, chegava na França, chegava lá, chegava no Brasil. Até que um dia, um engenheiro de informática do jornal me disse que dali em diante não precisaríamos mais usar a ligação telefônica internacional tradicional muito cara para saber se o texto havia chegado corretamente ou tirar dúvidas sobre o manuseio do computador. Poderíamos usar aquilo via chat, uma conversa textual na tela do próprio laptop. Essa maravilha seria possível por meio de um programinha de conversação. Gente, você não tem noção, não. A gente viajava para fora do país ou para outro estado, quisesse ligar para outro estado, tinha que pagar muito a mais pela ligação interurbana, né? Você comprava aqueles cartão da Telemar, né? Botava lá no telefone, no orelhão, passava 10 segundos, acabava os créditos, né? A gente queria ligar para um outro país, que sem telefone, tinha que ir numa câmara lá e pagava uma telefonista. Então, ele está falando aí que as coisas foram evoluindo para ele até chegar no chat, né? Vamos lá, vamos ver se vocês correspondem aí o sexto quesito. O texto apresenta uma situação de uso das tecnologias. Quero ver quem vai acertar essa, viu? O texto apresenta uma situação de uso das tecnologias de comunicação e informação por um jornalista, não é isso? Não, minha gente, o pior era internet de escada. Alguém aqui chegou a pegar a internet de escada? Ai, meu professor, Deus. a gente não é tão velho assim, não, professor. Mas internet de escada, meu amor, no começo era pau. E a internet de escada, né, tinha horário para entrar, que era mais barato, né, gente? De madrugada, final de semana, né? Pegar o pulso do telefone, aquela zoada infernal, né, para entrar, era horrível. Orkut, a MSN é da minha memória, a MSN era bom demais. Então, vamos lá, ele diz que apresenta uma situação do jornalista, né, pelo uso das tecnologias dele. Aí diz, a mudança, vê a pergunta, ó. Ele não falou sobre tudo que aconteceu lá? Ele diz assim, ó, a mudança do uso do telefone para o uso do chat evidencia a transformação na dinâmica de que aí? Do trabalho, em função das tecnologias de comunicação e informação, do acesso às informações divulgadas pela mídia. Não é pela mídia, né? Ele era o jornalista. Da divulgação das notícias pela mídia digital e os impactos provocados no cotidiano? Não. Da valorização de profissionais da imprensa com a chegada das mídias? Não é a valorização dos profissionais, ele está falando sobre a evolução disso. Dos avanços na área do telejornalismo? Não. Então, a resposta é letra A. Esse chat, né, do telefone para o chat, evidenciou uma dinâmica onde? No trabalho. Cássio, vou dizer, quer que eu diga uma coisa a tu? Cássio, eu era tão viciado nesse jogo da Fazenda, inclusive eu baixei ele de novo um dia desse, fiquei que nem um louco jogando. Para vocês terem uma ideia, eu fiz o meu mestrado, metade dele na Argentina, em Buenos Aires. Vocês acreditam que eu estava no meio de uma aula, minha internet acabou, eu saí da aula lá em Buenos Aires, fui no Lan House para colher minha plantação? Vocês imaginam isso? Burguês, minha gente, deixa eu contar a história para vocês de burguês, gente. Eu passei no mestrado na universidade pública. Fui para Buenos Aires. Vou contar um pouquinho para vocês. Fui para Buenos Aires para fazer o meu mestrado. Fiquei na casa de um amigo. Só comia McLanche, Subway no meio da rua. Mas me virava. Não é burguesinho, não, viu? Para eu estudar lá não foi brincadeira, não. Já apresentei trabalho fora do Brasil e tudo, mas era uma guerra para poder fazer, viu? Não é burguesinho, não é brincadeira, não. Vamos lá. Então, vamos passar para a próxima. Redes sociais. Eita, pau. Aí que a gente sabe.
Gente, você tem uma série na Netflix que fala muito sobre redes sociais, né? Qual é o intuito das redes sociais, né? A gente tem as redes sociais como algo positivo, tem muitas coisas positivas, mas essa estrutura social composta de organizações e pessoas tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? A gente já debateu muito sobre isso. E a gente sabe que o nome rede social, se a gente for ao pé da letra, é a mesma coisa das nossas redes fora do computador. Porque fora do computador a gente convive com quem a gente quer, compartilha com o que a gente gosta, os amigos da gente pensam como a gente, só que na rede social a gente tenta fazer isso também. E isso é feito automaticamente. Os conteúdos que as redes sociais mandam para a gente, fazem com que a gente tenha visibilidade, são para fazer a gente querer entrar cada vez mais nas redes sociais, para que a gente movimente esse comércio dentro das redes sociais, mas através de interesses nossos, interesses ideológicos, interesses políticos. E essa rede, como ela é aberta, mas você pode bloquear uma pessoa, pode bloquear outra, participar de um grupo, participar de outra, tá? Então, é isso. As redes sociais, né, elas são importantíssimas para o uso da linguagem. É importante saber como elas funcionam, porque já existiu questões específicas de Twitter, de Facebook, mas não da ferramenta em si, mas como é que se define essas redes nos relacionamentos, começa relacionamento, né? Então, para vocês terem uma ideia, desculpa, eu esqueci agora o nome do quem é que lembrar o nome da série da Netflix que reuniu os criadores das redes sociais. E eles comentam sobre os porquês eles fizeram a aula vai estar no Class, sim, Luma. O porquê da rede social tem que ser criada. Um dos fundadores do Instagram e um dos fundadores do Facebook disseram que não deixa os filhos entrarem porque ele sabe qual é o verdadeiro intuito dessas redes sociais, né? Essas redes sociais, cada vez mais, elas estão fomentando grupos, fomentando práticas, né? Não a rede em si, mas os usuários da rede, que fazem com que você fique viciado nessa rede social, que você fique viciado em relações ideológicas, políticas e comerciais, e a gente fica viciado nessa rede porque a gente tem esses interesses próprios, né? Alguém sabe que série é essa que tem no Netflix? Não é Que um fala sobre documentário, isso? não. Hã? Não é um documentário, não. O Dilema das Redes Sociais, alguma coisa assim. Mas aí acho que não só tem um episódio, não, né? Ah, não sei. É esse mesmo, o Dilema das Redes Sociais. Gente, é maravilhoso. E aí você assistam, porque vocês vão ver que existe um outro lado das redes sociais, né? A gente vê tudo isso, mas a gente não vai entrar nisso aqui agora, senão a gente não vai terminar a aula nem tão cedo. Ó, e a questão agora do Enem do ano passado, viu? Imagina aí que abaixa aí, o Dilema das Redes Sociais. Vale a pena assistir. É chocante um pouquinho, porque a gente nem imagina que essas coisas acontecem, mas é bom. Vamos lá. Vamos lá para a gente terminar a aula rapidinho. Vou fazer um pouco mais rápido, tá? Porque senão não vai ter de ver todas. Ó, o Enem pegou, isso é do Enem do ano passado, viu? Pegou um texto aqui, que fazia parte aqui, ó. Você olha aqui embaixo, ó. Da revista Época, da Globo, tá vendo? Revista Época da Globo. E diz assim, ó. Os tipos cheios de si. Ele vai falando sobre os tipos que a gente vê dentro da rede social. As pessoas, os perfis das pessoas, né? Aí diz assim, ó. O difícil é encontrar quem nunca cruzou com ou se passou por um deles, né? Online. Então, dê uma olhadinha aqui. Quem de vocês aí não conviveu já com algum desse perfil aqui, desses 8 perfis aqui, ou é um deles? O turista em tempo integral posta o ano inteiro foto das férias, deste e de outros anos. Parece viver viajando. Conhece ou não conhece um desse aí? Eu conheço vários. O baladeiro vida louca.
Quase dá para escutar uhul pelas fotos de bebida e pistas Nem de vou citar nomes. Nem vai citar, né? O bem relacionado de ocasião. Descobriu quem é o famoso que aparece na foto naquela hora. Não deixa passar. Aquele cara que sempre tá perto de algum famoso. A mãe é orgulhosa demais. Faz questão de contar todas as gracinhas, até as que só tem graça para a mãe. A única bem amada. Só ela tem o parceiro mais especial. Porque momentos a dois são mesmo para divulgar. Eita, que essa tem um monte de enganada dessa aí, né, gente? Essa bem amada enganada aí tem um monte. O exibido humilde. Ele acha que disfarça ao dar dicas do próprio sucesso. Não engana ninguém. O gourmet de aparências. Por que ir a um restaurante se ninguém souber? É clique no prato. O lindo ou a linda demais para não mostrar. Acha que o dia de cabelo bom desculpa um autorretrato, selfie. Quem nunca, né? Então, o que é que esse gráfico, essas imagens aí, essas imagens dizem, né? Então, bem simples a pergunta, ó. A questão é essa? Sétima. De acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam o que esses comportamentos? Qual é a resposta? Revela a exposição exagerada dos indivíduos. Tá certo? Vamos correr um pouquinho. O concurso de microcontos no Twitter. É importante isso aqui, viu? Vocês sabem que tem um número limitado, né, de caracteres no Twitter, e essa questão aqui foi em 2016, e se poderia fazer apenas 140 caracteres. Então, começou-se fez um concurso para escolher os melhores microcontos que cabiam no Twitter. Então, vamos rápido. Outra questão. A nona edição do Simpósio Internacional de Contadores de História promove o concurso de microcontos baseado no Twitter. Os interessados devem ter uma conta no Twitter, seguir o Simpósio Conta, @Simpósio Conta, e escrever um microconto de gênero suspense com tema livre. O conto deve seguir regras do Twitter, apenas 140 caracteres. Então, o que é que acontece? Um conto, normalmente, tem várias páginas, 2, 3 páginas, até 10 páginas. O que é que teve que ter aí? O conto se adequou ao espaço que o Twitter disponibilizava, que era 140 caracteres, né? Então, a pergunta é, na atualidade, o texto traz uma proposta de utilização do Twitter como uma ferramenta que proporciona uma construção rápida, sintética e definida pelo gênero suspense. Porque o suspense aí tem suspense de centenas de páginas, né? Mas aí está podendo fazer em 140 caracteres. Isso demonstra que essa rede social pode ser uma forma de inovação tecnológica que Qual a resposta aí para vocês? Define uma dinâmica diferente de construção de texto, condensando as ideias principais sem perder a criatividade. Conceitua uma nova vertente de texto, na qual a rapidez supera o enredo e as outras características do texto. Considera que a utilização da escrita com caneta e papel seja primitiva para os dias atuais. Caracteriza um texto de tema livre, no qual o número de caracteres importa mais do que a criatividade do autor. Ou propõe um novo traço à escrita, pois garante a eficiência dos processos de comunicação. Gente, tem resposta aí idiota, né? Vamos lá para as respostas idiotas primeiro. Ó, conceitua nova vertente do texto em que a rapidez supera o enredo. Quer dizer, o enredo, que é a história, é menos importante? Não, tá errado. Considera que a escrita com caneta é primitiva? Não, só adequa ao Twitter. Caracteriza um texto de tema livre? Não, é um suspense. Propõe um novo traço ao escrito, pois garante a eficiência dos processos de comunicação. Não é eficiência, é aproveitamento do espaço de 140 caracteres. A resposta é a letra A. Como é que estão indo? Estão bem? Estão acertando direitinho? Tem alguém que está acertando tudo aí?
7, mas não foi 15 ainda, né? Foram 9. Então você acertou 7 de 8, no caso. Então, né, Juan? Você Você acertou contou 7, tipo de 15 ao todo, entendeu? mas ainda não foram 15, né? Vamos fazer pelo que a gente tem para não achar que errou muito. É 7 de 8, né? A gente ainda não tem as 15 ainda. Vamos lá. Essa questão aí foi de 2016, tá? E aí fala sobre... É um infográfico. Gente, dá uma olhadinha lá embaixo. Como é o nome da referência desse texto? Esse texto foi tirado de onde? Me digam aí, lá embaixo. Você consegue enxergar daí? Que revista é essa? Olha aqui, ó. Estão vendo? Super interessante. Essa revista, ela é muito utilizada no Enem, que ela fala sobre ciência. Ó, fala sobre ciência, sobre coisas bem legais, com linguagem mais jovem. É massa a revista, tá? Comprem, assinem, tá? Leiam, ela é muito interessante mesmo, tá? Então tá sempre aí no Enem. Vamos lá. Aí ele fala assim, ó. Isso é um infográfico, já falei para vocês, né? Infográfico se explica alguma teoria através de imagens e de textos, né, verbais. Amizade pós-moderna, aí diz assim, ó. A internet e as redes sociais se baseiam em dois tipos de relação. Então, o infográfico diz que tem dois tipos. Um é a amizade simétrica e dois é a amizade assimétrica. Então, o infográfico diz que tem dois tipos. E ele diz, ainda tinha Orkut ainda, viu? A amizade simétrica é recíproca. Se eu quiser ter você como amigo e acessar o seu perfil, você precisa autorizar o pedido e se tornar meu amigo também. Então, na época, né, tinha o Orkut, para você ter alguém como Orkut, a pessoa tinha que aceitar. O Facebook ainda é assim, o MSN era assim, lembra? Hoje em dia, algumas redes sociais são assim, algumas não são. Então, ele diz, ó, que ela é assimétrica, você vê, ó, esse tracinho aqui, ó, eles são retos, ó, vai e volta, eles são simétricos. Então, as relações só existem porque você aceita. Aí ele diz, qual é o pró? Quais são os prós disso? Privacidade. Você decide quem terá acesso às suas informações. Lógico. Essas ferramentas melhoraram muito, né, gente? A gente pode pegar lá no Instagram, dizer se a pessoa pode comentar no meus stories, se ela pode comentar nas minhas fotos, se não pode. E quais são os contras? Reduz a possibilidade de conhecer gente nova. Não é isso? E a assimétrica não é recíproca. Eu posso adicionar ou seguir você sem precisar pedir permissão. E posso, inclusive, fazer isso sem que você saiba. Né? Isso tem... Qual é o pró? Ele é o contrário da outra, né? O pró é mais fácil de ter laços de amizade e contra é mais difícil de virar uma amizade íntima, pois a interação é pública, né? Então, a pessoa nem sabe que você está seguindo ela, como o Twitter, o Tumblr, né? O Buzz e outras redes sociais. Aí, o Enem pergunta o seguinte, vamos lá para a gente ver todas as questões. Alguém aqui lembra do Orkut que tinha depoimento? Você mandava um depoimento para uma pessoa e a pessoa lia escondido, lembra? Você mandava um depoimento para a pessoa. Ai, meu Deus do céu, a tecnologia avança demais, né, não? Vamos lá, vamos ver quem acerta essa aí. Essa aí é fácil. Simples, ó. Os amigos são um dos principais indicadores de bem-estar na vida social das pessoas. E isso tem a ver com o assunto também de linguagem corporal, de educação física, viu? Da mesma forma que em outras áreas, a internet também inovou as maneiras de vivenciar a amizade. Não inovou, gente? Da leitura do infográfico, lembra que isso aqui é um infográfico, né? Deixa eu botar aqui rapidinho. Deixa eu apagar essas coisas, senão fica aqui gravado. Da leitura do infográfico, depreendem-se... O que é depreendem-se? A gente pode chegar à ideia de quê? Que há dois tipos de amizade virtual, a simétrica e a assimétrica. Ambas
Que ambas o quê? As duas com prós e contras. Enquanto a primeira se baseia na reciprocidade, que primeira? Primeira é qual? Simétrica. Faz isso lá na prova para não se confundir, viu? A segunda, que é a assimétrica, se baseia em quê, gente? O que é que ela faz? Qual é a resposta? A assimétrica reduz o número de amigos virtuais ao limitar o acesso à rede, parte do anonimato, reforça a configuração, facilita a interação entre as pessoas em virtude de interesses comuns, ou tem a responsabilidade de promover a proximidade física? Qual é a resposta? Resposta letra? Que letra? A assimétrica faz o quê? Facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns. Tá? Como está aqui, ó. Só vim aqui, ó. Muito bem. Vamos agora passar para... Vamos lá mais rápido. A gente está terminando já, viu? Eita, mercado virtual. A gente sabe que hoje em dia existe, a gente chama de e-commerce, né? Que são as lojas virtuais que estão completamente consolidadas, né? Cada vez mais essas lojas virtuais têm mais atrativos, têm mais ferramentas e a internet, né? Através da internet, de um software de gerenciamento de pedidos, você bota lá no carrinho, compra. Isso aí está muito grande. Para vocês terem uma ideia, tem empresas que estão fechando suas portas físicas de lojas para ficar apenas na internet. Não sei se vocês conhecem a loja chamada Etna, né, que inclusive tinha uma loja no Shopping Recife, né, tinha no Rio Mar, fecharam suas portas para ficar exclusivamente na internet, né? Então, essas lojas virtuais são muito interessantes. Inclusive, pessoas comuns podem vender em lojas virtuais, né? Então, eu posso vender dentro da Magazine Luiza, né, dentro da Americanas, depende aí de que forma você faz. Muito bem, Vinícius. E na pandemia isso aumentou mais ainda, né? Vamos lá, então. Vamos falar aí sobre esse mercado consumidor. O Enem colocou uma questão aí sobre o novo consumidor social. Vamos lá para a gente terminar. Então, o Enem colocou aí, ó, essa imagem aí, né? E tem aqui embaixo, ó, novo consumidor social. Então, o que é que constrói esse perfil do novo consumidor social? Vamos começar de cima para a direita. Usa novos canais online, novas formas de comunicação. Confia em conselhos de amigos online, conhecidos e estranhos. Tende a comprar mais online do que offline. Quer fornecer feedback sobre o produto e serviço ao cliente, né? Responder lá. Deseja uma experiência melhor online do que offline. Lê e cria avaliações, ranking de produtos e posta em blogs. Inclusive, vou colocar aqui, viu? Sigam lá o flat lá da minha família, lá em Porto de Galinhas, viu? Divulguem aí. Tá aí o Instagram. Quiser ir lá no Booking, tem informações lá. Tem comentários, só nota 10. É um lugar muito legal para vocês irem, tá certo? Vamos lá. Quem passar por ano com média 10 e não tiver nenhuma falta, vai ter um final de semana lá para vocês irem. Vamos lá. Então, sobre esse novo perfil consumidor, a pergunta é simples e fácil. Quero ver quem vai errar essa, viu? Vamos rápido, que ainda tem mais 5 questões, bem rapidinho. O consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, tende a se comportar de modo diferente do consumidor tradicional, apesar de ser a mesma pessoa, né?
Pela associação das características apresentadas no diagrama, nesse diagrama aqui, por essas características que estão aqui, cuidado para vocês não viajarem e saírem para informações que estão fora daqui, infere-se que esse novo consumidor sofre influência da cultura do comércio eletrônico, busca constante pelo menor preço, divulgação de informações pelas empresas, necessidade de recorrente de consumo, postura comum aos tradicionais. Então, esse novo consumidor aqui, ele sofre influência de quê? Tudo isso que ele tá, tudo isso que o novo consumidor social vive, quer dar suporte, usa canais online, confia em... Isso não cria uma cultura, não, gente. Isso não é uma cultura, não. Sofre influência da cultura do comércio eletrônico. Isso é uma nova cultura. Quando eu falo de cultura, não é só cultura de música, não. Uma nova forma de interagir socialmente através do comércio eletrônico. Então, o perfil desse novo consumidor é influenciado por essa cultura do comércio eletrônico. Tá? Vamos lá. Gente, vocês já viram sites de compras coletivas que quanto mais gente compra, mais barato o produto fica? Vocês já viram esses grupos? Tem Groupon, né? Vocês já viram isso? Tem grupo, né? Esses grupos... Não, não é assim, não. É assim, por exemplo. Se você bota aí... Deixa eu botar aqui para vocês verem. Eu não sei nem se existe mais, mas vamos ver se tem ainda. Ó. Vou botar aqui, Groupon. Não tô fazendo propaganda, não, viu? Ó. Groupon. Não é esse, não. Cadê Groupon? Acho que nem existe mais. Acho que não existe mais, não. Deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui, ó. Ó. É porque é um aplicativo hoje, ó. Groupon é agora. Então, existe o Groupon, existe o Peixe Urbano. Se vocês quiserem, então vocês entram. Nesses aplicativos é o seguinte. Eles, por exemplo, eles colocam uma promoção lá no hotel. Quanto mais gente entrar dentro desse aplicativo e comprar aquele mesmo produto, a empresa vai dando desconto. Então, ele diz assim, se 100 pessoas comprarem, o valor vai ser, em vez de ser 100, vai ser 50. É assim, esses grupos de compra. Peixe Urbano, né, Groupon, tudo. Vamos lá para a gente terminar, para não passar muito tempo. Então, tá aqui, ó. Saiu no notícia aqui e diz o seguinte, ó. O Grandes Compras é um site de compras coletivas. Ele chama de site de compras coletivas. Não esqueça desse nome, tá? E surgiu devido a... tem outro. Eu vi na televisão um dia desse. Aí tem lá, por exemplo, arroz de R$ 5,90 por R$ 1,90. Aí você pensa que é uma grande promoção, mas não é um grupo de compras. Se comprar tantas pessoas, ele vende esse preço. É um site de compras coletivas do Brasil e surgiu devido a esta nova modalidade de comércio eletrônico que vem crescendo a cada dia no mundo. E também no Brasil, que é esses sites coletivos, tá? As compras coletivas são a moda da vez e para quem ainda não conhece o sistema, ele já é bem popular nos Estados Unidos há muito tempo, vindo a se destacar aqui no Brasil no início dos anos 2010. Já passou um pouquinho da moda, tá? Mas já foi muita moda isso. O Grande Compras possui ofertas especiais que podem variar de 50 a 90, de acordo com a quantidade de pessoas interessadas em adquirir o produto ou serviço. Para se ter uma ideia, existem descontos em bares, restaurantes, salões, beleza, e muitos outros lugares. Por exemplo, gente, eu vou ver, deixa eu ver se eu tenho aqui no meu celular. Por exemplo, lá no Peixe Urbano, você pode, por exemplo, eu fiz uma revisão no meu carro que era bem caro, sabe? Mas aí, quando eu fui lá no Peixe Urbano, como era uma compra coletiva, aí saiu bem mais barato, tá? Aí, vamos lá. Eles assim, ó. O advento
O advento da internet produziu mudanças no comportamento dos consumidores e nas relações de compra e venda. Segundo o texto, a adesão dos consumidores ao site de compras coletivas na internet está relacionada ao fato de que... Qual é a resposta aí que vocês acham? A, B, C, D ou E? Leiam aí. A gente vai para um site de compras coletivas por quê? Devido a quê? Devido à diminuição do preço de um produto está relacionado ao aumento de sua procura. Quanto mais gente vai comprar, mais barato fica. Tá? Vamos lá. Aqui está falando um pouco sobre Wikipedia, tá? Então, bem rapidinho. Tá aqui na revista Vida Simples, também é uma revista muito comum, tá? E diz assim, ó. Já está acabando, gente. As plataformas digitais têm ganhado mais espaço entre os internautas como ferramenta para exercer a cidadania. Ó, exercer cidadania. Então, as plataformas digitais também têm esse papel de fazer exercer cidadania. Através dela, é possível mapear problemas da cidade e propor soluções, utilizando-se das redes sociais para aproximar os moradores e articular projetos. O espaço colaborativo portoalegre.cc, um dos mais ativos no país, tem 150 participantes e ajudou o estudante de jornalismo Renata Gomes, 25 anos, a chamar 80 pessoas para tirar 1 tonelada de lixo do Rio Guaíba. Foi a partir da sugestão de um integrante da plataforma que criei a causa. Foi fundamental porque sempre senti vontade de fazer algo pela cidade, mas não sabia como, diz Renata. O projeto colaborativo baseia-se no conceito de Wikicidade. Eu vou falar sobre isso, tá? O Wiki, que é coletivo. Então, o Wikipedia é uma enciclopédia coletiva. Então, o Wiki dá essa ideia de ser coletivo, né? Wikicidade, quer dizer, cidade coletiva, inspirado na enciclopédia atual, Wikipedia, em que o território real recebe anotações virtuais das pessoas por meio de Wikispots, que se referem a uma praça, uma rua ou um bairro. A ideia do Wikicidade é fomentar a cocriação, elaboração e experimentação de sugestões que podem ser aplicadas em uma cidade. Explica Daniel Bittencourt, um desenvolvedor do projeto Porto Alegre CC, né? Então, um espaço colaborativo para ajudar na cidade aí, né? Que questão é essa? 12. Vamos lá para a questão número 12. Muito simples essa questão, né? Vejam aí, leiam aí, vamos lendo as respostas aí. O texto, ao falar da utilização das redes sociais e informar sobre a quantidade de projetos colaborativos espalhados pelo país, expõe a importância das plataformas para o exercício da cidadania, como eu coloquei lá. O espaço colaborativo portoalegre.cc tem como principal objetivo. Qual é o principal objetivo desse projeto colaborativo? Me digam aí. Contratar pessoas para realizar a limpeza das ruas, de margem de rios. Sugerir a criação de grupos virtuais de apoio à cidade e sua divulgação na Wikipédia. Reunir pessoas dispostas a utilizar sugestões virtuais para a manutenção e a preservação da cidade. Divulgar as redes sociais para que mais pessoas possam interagir e resolver os problemas da cidade. Ou aproximar as pessoas de cidades distantes para mapear problemas e criar projetos em comum. Qual é o principal objetivo? Pode ser que aí tenha várias coisas que sejam verdade, mas qual é o principal objetivo? Resposta, letra. Yasmin botou C, Maria botou C. Ó. A única coisa que está errada na letra C está dizendo que é para utilizar sugestões. Não é para utilizar sugestões, é para dar sugestões. Não é utilizar sugestões, é dar soluções. Resposta, letra D de dado. Estão vendo a diferença? Não é utilizar sugestões, é propor soluções, propor sugestões. Tá? Divulgar as redes sociais para que mais pessoas possam interagir e resolver os problemas da cidade. Vamos rápido. A gente tem mais 10 minutinhos para terminar. Ó, as tecnologias da informação e comunicação. Gente, não sei se algum de vocês quer entrar nessa área de TI, de tecnologia da informação, mas é um campo muito forte, um campo que está muito recorrente, ganha um salário muito bom, todas as empresas procuram pessoas de TI, tá?
Porque hoje em dia, todas as plataformas, e é o que dá dinheiro, isso mesmo, João. Eu tenho um amigo que está no quinto período de TI e ele já está ganhando um salário de R$ 5.000, tem outra empresa buscando ele se renova, porque toda empresa hoje em dia joga em cima de softwares, de hardwares importantes e a criação de software para gerir a empresa. A automação da empresa, né, e a comunicação desses projetos e dos negócios estão dentro dessa pesquisa científica e desses projetos, né? Exatamente, Gabriel. A tecnologia é o futuro e o presente já, né? Então, essas tecnologias de informações são importantes. Vamos lá, que faltam só 3 questões para a gente terminar. Ó, quer que eu diga a vocês, toda vez que for começar a fazer uma questão, vai aqui, ó, na referência, ó. Você pode não conhecer o autor, o Ostrauer, aí o nome é Tecnologia e Inclusão Social, a exclusão digital em debate. Então, o título da obra já diz, né? Fala sobre inclusão social e exclusão digital. Foi no Senac 2016. Vamos para o texto rapidinho. Para as pessoas que estudam a inserção das tecnologias de informação, as TICs, na sociedade, não é suficiente dar acesso ao hardware com softwares instalados. Lembrando que o hardware é a parte física, né? E o software são os programas. Deve-se também disponibilizar recursos físicos, digitais, humanos e sociais. Além disso, deve-se considerar conteúdo, linguagem, alfabetização, educação, comunidade e estrutura social para se permitir acesso significativo às tecnologias digitais. Então, as tecnologias digitais não é só dar o computador na mão de alguém e oferecer isso, né? Para o acesso significativo, entende-se não só a possibilidade de manejo do computador, de suas ferramentas e do acesso à internet, mas, sobretudo, a capacidade de utilizar esses conhecimentos para o acesso a conteúdos que tenham influência direta para a melhoria da qualidade de vida da pessoa, de seu grupo e de sua comunidade. Vou dar um exemplo. Chega numa escola, enche a escola de computador, enche a escola de um monte de programa, mas o programa está numa linguagem que a comunidade não vai conseguir entender, não vai ter material humano para ensinar essas pessoas, e nada daquilo vai significar nada para aquela comunidade. Vai servir de alguma coisa? Não. Então, ele fala que o acesso significativo da internet depende disso. Aí ele pergunta, número 13. O uso significativo dos recursos ligados às tecnologias de informação e da comunicação faz-se presente na hipótese de... Na ideia de quê? Que hipótese? Essa eu vou responder mais rápido, tá certo? Para vocês entenderem que o tempo está muito curto. A resposta é a letra B. Ele vai dando situações em que essa acessibilidade que a gente dá ela é significativa quando? Ele diz aqui, ó, a criação de uma rádio web escolar com programas gravados, editados e organizados pelos alunos e professores, com utilização de mídias como gravador de som, computador e internet. Então, ele não falou ali que não adianta só dar o programa, então ele colocou aqui 5 exemplos que ações dessas poderiam ser uma ação dessa, né, significativa do recurso. Então, é isso. Não é só liberar o laboratório de informática, encher os alunos lá, ou realizar pesquisa, ou dar um monte de laptop aos alunos, se isso não for organizado pelos próprios alunos e pelos professores da escola. Aí, como eu falei para vocês, né, hardware são as partes físicas do computador, teclado, mouse, impressora, né, e fazem parte desses elementos, como placa-mãe também, né, que são monitor, e os softwares são os programas, né, os componentes lógicos do computador, né, e a parte de armazenamento também está dentro disso aí, tá? Mas o Enem também colocou há pouco tempo um texto falando sobre software livre, né, que é um software de forma colaborativa, né, e ele diz o seguinte: software livre é qualquer programa de computador constituído de forma colaborativa via internet por uma comunidade internacional de desenvolvedores independentes. Por exemplo, o Office, que tem o Word, né, tem o PowerPoint, ele não é um software livre, ele é pago. Mas existem softwares livres, né? São centenas de milhares de hackers que negam essa associação com os violadores de segurança.
Esses desenvolvedores de software se recusam a reconhecer o significado pejorativo do termo e continuam usando a palavra hacker para indicar alguém que ama programar e que gosta de ser hábil e engenhoso. Além disso, esses programas são entregues à comunidade com código-fonte aberto e disponível, permitindo que a ideia original possa ser aperfeiçoada e desenvolvida novamente à comunidade. Nos programas convencionais, o código de programação é secreto e de propriedade da empresa que o desenvolveu, sendo quase impossível decifrar a programação. O que está em jogo é o controle da inovação tecnológica. Software livre é questão de liberdade de expressão e não apenas uma relação econômica. Hoje existem milhares de programas alternativos construídos dessa forma em uma comunidade de usuários com milhões de membros no mundo, né? Então, a gente sabe... Cadê? Exatamente. Aí ele fala aqui, ó. A criação de softwares livres contribui para a produção do conhecimento na sociedade. Por quê? Porque um software livre contribui para a produção do conhecimento de uma sociedade, gente. Ele é uma questão de liberdade de expressão, não é isso? Porque abre o software a várias coisas e, principalmente, ele democratiza o acesso a produtos construídos coletivamente para a gente não ficar refém apenas de uma questão econômica, como os grandes softwares são vendidos e nem todo mundo tem acesso. Tá certo? E aí, última questão para a gente terminar a aula de hoje. Estão gostando da aula, gente? Estão gostando da aula? Amanhã a gente vai falar mais sobre 2 assuntos importantes, tá? Que é hipertexto e gêneros digitais. Vamos terminar. Tem alguém acertando tudo por aí? Tem alguém acertando tudo? Tá tudo tranquilo? Vamos lá. Vocês sabem a história do cavalo de Troia, né? Vocês sabem de onde vem a história do cavalo de Troia, né? Então, ele faz aí uma relação com o cavalo de Troia e com também o que a gente chama de a Guerra de Troia, né? E o que hoje seriam aqueles vírus, né, de Troia, né? Vamos lá. Sabe impedir que os cavalos de Troia abram a guarda do seu computador. Já ouviram esse vírus aí de Troia, né? Que lasca o computador todinho, né? A lenda da Guerra de Troia conta que gregos conseguiram entrar na cidade camuflados em um cavalo, então abriram as portas da cidade para mais guerreiros entrarem e vencerem a batalha. Não foi assim? Silencioso Cavalo de Troia é um programa malicioso que abre as portas do computador a um invasor, que pode utilizar como quiser o privilégio de estar dentro de uma máquina. Esse malware é instalado em um computador de forma camuflada, sempre com o consentimento do usuário, né? Engana a gente com aquele pop-up, a gente aperta e, ó, acho que tá sabendo, né? A explicação é que essa praga está dentro de um arquivo que parece ser útil, como um programa ou proteção de tela, que, ao ser executado, abre caminho para o cavalo de Troia. A intenção da maioria dos cavalos de Troia, Trojans, não é contaminar arquivos ou hardwares. Atualmente, o objetivo principal dos cavalos de Troia é roubar informações de uma máquina. O programa destrói ou altera dados com intenção maliciosa, causando problemas ao computador ou utilizando para fins criminosos, como enviar spams. A primeira regra para evitar a entrada de cavalo de Troia é: não abra arquivos de procedência duvidosa. Para terminar, vamos ver quem acerta aí a última questão, para a gente terminar a nossa aula de hoje. Cavalo de Troia é considerado um malware, quer dizer, um software usado de forma negativa, né? Que invade computadores com intenção maliciosa. Pelas informações apresentadas no texto, depreende-se que a finalidade desse programa é roubar informações ou alterar dados de arquivos de procedência duvidosa. Tem uma caixa de banana da bexiga aí, viu? Inserir senhas para enviar spams através de um rastreamento no computador. Rastrear e investigar dados no computador sem o conhecimento do usuário.
induzir o usuário a fazer uso criminoso e malicioso do seu computador, ou usurpar dados de computador mediante sua execução pelo usuário. Qual é a resposta? Vejam, a letra A parece estar correta, né? Só que diz assim, ó, roubar informações ou alterar dados de arquivos de procedência duvidosa. A procedência duvidosa é do cavalo de Troia, não é dos arquivos. Resposta, letra E. Beleza, gente? Valeu pela aula. Obrigado pela participação de vocês. Amanhã a gente volta falando sobre hipertexto, gêneros textuais, e a gente vai conhecer, vai falar sobre meme e vai falar sobre fanfic, tá? Que é aquela produção de textos pela internet, tá bom? Então a gente amanhã vai aprender o que é uma fanfic e a atividade dessa semana vai ser produzir uma fanfic. Então fiquem de olho aí para a gente produzir, tá bom? Um abraço para vocês e até amanhã de 3 horas. Tchau.